Boa tarde, oitavo ano. Vamos inaugurar nosso livro novo, unidade 3, tema 1. É o conteúdo do nosso segundo bimestre. Peço que você faça a leitura do tema 1, que começa a partir da página 6, e depois você volta para esse vídeo porque eu vou estar explicando um pouquinho sobre o que você leu. Então, tema 1, a era de Napoleão Bonaparte. Pessoal, a Revolução Francesa ela deixou o país bem mais pobre, com crises econômicas. A população pobre, por conta das quedas na área da agricultura, acabaram tendo bastante dificuldade. E aí, 5 diretores assumem o poder e elaboram a chamada Constituição Republicana da França. O governo francês, então, pensa em uma política de expansão, e aí Napoleão assume, era um jovem general, assume aquilo ali, e começa a se destacar nas suas intenções para com os franceses. Na página 7, em meio à crise, Bonaparte ganha muito prestígio. Chegou até mesmo a ser nomeado como primeiro cônsul. Aí a gente passa um pouquinho na página 7, aí na página 7 ainda, né? Quer dizer, nós temos o tópico Napoleão e consulado. Ele ignora os princípios iluministas, que a gente já viu na aula passada, ele censura a imprensa e ele também suprime as liberdades individuais e políticas. Ele dizia que a França, a partir de agora, seria a maior potência mundial. Ele prometia estabilidade, Napoleão prometia segurança, né, nessa área política e social. Ele prometia uma segurança também na área financeira. E aí ele incentiva a liberdade de comércio, reformou o sistema tributário de correio, ele fez pontes, ele fez estrada. Então ele fez muitas coisas também boas, né? Ele também cria o Código Napoleônico, onde ele unifica e organiza todas as leis da França. Na página 8, o imperador Napoleão Bonaparte, olha só. Esse imperador, ele convoca o plebiscito e ele se torna aí cônsul vitalício, ou seja, ele agora ia governar para sempre. E aí, Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia não gostaram disso, declararam guerra contra a França. Eles tinham medo de que as ideias iluministas se espalhassem por toda a Europa. Aí a Inglaterra ela tinha interesse também em atingi-lo, porque era o seu principal rival na disputa por mercados europeus. Na página 9, Napoleão enfrenta a Inglaterra. E aí ele espalha todo o exército pela Europa. Mas só que a Inglaterra, ela, além de ser isolada pelo mar, tinha outra dificuldade. A Inglaterra ela tinha um exército poderosíssimo, o mais poderoso do mundo. As embarcações da França foram destruídas por eles. Então, eles atacam a Prússia e isolam a Áustria, os franceses, né? Depois, derrotam os russos e derrotam os austríacos. Napoleão queria derrotar mesmo, era a Inglaterra. E aí, fez então um bloqueio continental, porque ela proibia qualquer pessoa de comercializar com os ingleses, ou seja, isso enfraqueceu os ingleses. E aí quem desobedecesse essa ordem dos franceses, eles iriam invadir. A Inglaterra então usa sua estratégia, ela usa a marinha militar para dificultar o controle dos países ibéricos e suas colônias. Era uma forma de retaliação aos franceses. Aí Napoleão, em 1807, ele ocupa a Espanha e ocupa Portugal. Ele prende um rei chamado Fernando, né, lá da Espanha, e coloca José Bonaparte para ficar no lugar dele. Na página 10, entre 1807 e 1810, os ingleses lutam contra os franceses em território português para defender a soberania de Portugal. E aí nós temos o tópico chamado A Derrota de Napoleão na Rússia. Em 1811, Rússia rompe o bloqueio. Qual era a consequência? Ou seja, quem rompesse ia ser invadido pelos franceses. E aí, rompeu o bloqueio, mas em 1812 Napoleão invade a Rússia. Só que o exército francês avança de uma maneira até foi fácil,
Só que não esperavam pelo pior, porque no caminho eles encontraram pastos, eles encontraram casas, tudo, e plantações completamente destruídas. E isso então dificultou o abastecimento. Como é que o povo ia se abrigar? Como é que o povo ia comer? E aí chegaram a Moscou, só que a cidade estava destruída por fogo. Então eles ficaram sem casa e sem comida e com muito frio. Aí com isso o exército russo atacou os franceses. Na página 11, os exílios de Napoleão. Com a derrota, ele perde o apoio político e aí a sua imagem já estava mais lá em cima, né? Teve uma imagem bem prejudicada. E aí Paris é invadido pela Áustria, pela Prússia, pela Rússia. Napoleão foi exilado, ou seja, agora ele foi lá, ficou lá escondido pela ilha de Elba e ele ficou lá 300 dias. Depois, Luís XVIII assume, ele era o irmão do Luís XV, que a gente explicou na aula passada, que tinha sido morto em uma guilhotina pelos próprios franceses. Napoleão tem conhecimento que os franceses estavam insatisfeitos com esse governo, né? Napoleão volta a Paris e é aclamado rei em 1815. Só que, coitado, Napoleão só governou 100 dias. Isso mesmo. Depois, porque a Rússia se uniu com a Inglaterra, com a Áustria e aí com a Prússia e derrotaram Napoleão Bonaparte completamente. Prenderam ele na ilha de Santa Helena e lá mesmo Napoleão morreu. E aí por 3 décadas a França ela não reagia ao comércio, a sua economia ficou completamente estagnada. Por último, na página 12, a gente encontra sobre o Congresso de Viena e a reação da monarquia. Bom, os países vencedores contra a França, eles se uniram com o objetivo de fazer a Europa voltar como era antes. Por isso aí eles se reúnem nesse Congresso de Viena. Eles queriam o quê? Reafirmar os valores do antigo regime. E aí este Congresso de Viena, ele não foi capaz também de evitar a eclosão de movimentos liberais, né, e nacionalistas na Europa e colônias americanas. Então, mesmo com todo esse avanço desses países, querendo que o antigo regime voltasse, mas já tinha influenciadores de Napoleão que formaram aí grupos para evitar o avanço do sistema liberal. Então essa é a explicação do nosso tema 1 do livro Unidade 3 de História. Espero que você tenha compreendido. Não vai ter atividade para fazer essa semana. Qualquer coisa, entre em contato comigo.